Começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica, aqui pelo Spotify, também YouTube e pela rádio comunitária Vanguarda 87.5 FM. Episódio de hoje especial, vamos tratar da ocupação da Maesa, antiga metalúrgica Abramo Eberle. Temos convidados especiais, presidente Assis Melo, historiador Saulo Velasco e a dona Sônia Frias, que dá para dizer assim que a história viva da Maesa, tem muita coisa bacana para contar. Então vamos começar dando as boas-vindas novamente ao presidente Assis Melo. Bem-vindo novamente ao Pode Sim, presidente. Para mim é sempre uma oportunidade, né, poder estar conversando aqui com aqueles que nos assistem, que nos escutam, né. Agradecer aqui a dona Sônia, né, poder participar, o professor Saulo, né, conversar um pouco sobre da história do trabalhador e da trabalhadora, né. É preciso que esta lembrança, né, tanto dessa questão da ocupação da Maesa, né, nós vamos falar um pouco aqui mais sobre a questão do Museu do Trabalhador, né. Eu acho que essas questões são questões importantes, né, que a gente possa sempre resgatar a história, né. A história, ela não é, como é que se diz assim, uma ciência que analisa sempre o passado, né, e a história que a gente conta e sempre é importante quando se falar do trabalho, né. Questão essa que às vezes, né, já houve teses, né, fim do trabalho. Como assim fim do trabalho, né? O trabalho está acabando? Como é que é? Da onde sai, né, como se diz assim, o dinheiro, a riqueza, como extrair tudo isso, né, e pensar e discutir dentro de uma oportunidade de ocupar uma antiga empresa para reconstruir de fato o pensamento avançado da cultura do trabalho, não só do trabalho, né, em si, do trabalho braçal, mas daquilo que a gente fala enquanto desenvolvimento socioeconômico, né? É preciso que a gente compreenda esta relação, né, do desenvolvimento socioeconômico e produtivo, porque ele não está único exclusivamente baseado apenas na força do trabalho, mas sim numa visão intelectual do desenvolvimento socioeconômico. Então, essas questões todas, quando a gente vê desenvolvimento da indústria 4.0, ou da precarização do trabalho, ou da dificuldade das relações do trabalho, nós estamos vendo agora, né, vamos conversar aqui, poucos dias, né, o discurso do governo do presidente Lula na ONU, né, dessa questão hoje do trabalho, o da reunião do Lula e o Biden e as centrais sindicais brasileiras, né, para discutir a relação do trabalho, né. E quando nós vamos aqui nos posicionar e nesta questão da ocupação da Maesa, levanta aqui junto com o movimento sindical, de que é preciso o movimento sindical abraçar para si essa questão da constituição do Museu do Trabalhador e da Trabalhadora, exatamente por esta reflexão histórica, presente e futura do trabalho. O trabalho, né, não acabou e não acabará e perdurará por muito tempo, no meu entendimento, enquanto viver a sociedade dos mortais, como a gente diz, né? Então, essa questão são questões importantes, e o desenvolvimento técnico-científico ele é fruto dessas questões todas, né? Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, né, sentado aqui com pessoas que, né, o professor Saulo, daquilo que tem a história, que conhece, que lê e sabe da importância do resgate histórico, né, do trabalho e do desenvolvimento não só de Caxias, mas da região, né? Eu acho que esta é uma questão importante aqui, né, constituir este ciclo, né, do trabalho na nossa região, né? E eu acho que eu acho que o movimento sindical tem que ter
este salto assim, né, de que as entidades estão caluniadas, estão, né, massacradas às vezes, né. Então eu acho que são questões importantes que nós vamos procurar aqui em poucos minutos constituir um debate aqui importante que não vai, né, nós estamos iniciando aqui e nós queremos fazer realmente o movimento sindical abraçar de fato, né, a constituição do museu aqui, sem abrir mão do poder público também, porque na verdade o museu ele vai ser um museu público, né? E a Maesa é uma questão pública. Então, são isso, né? Eu me empolgo porque num debate aqui desse tempo todo que eu fui candidato a prefeito, levantei a constituição da fábrica de cultura, né? Então, constituir isso, o que é uma fábrica de cultura, produzir cultura, né? Dá emprego. Então, acho que essa é a possibilidade que temos de, como é que se diz assim, fazer aquilo ali ter vida de novo, né? E apesar que, infelizmente, muitas vidas se perdeu ali, né? Mas é preciso que a gente traga, resgate a vida, né? E a memória daqueles que produziram muito aqui, né? Naquele espaço ali, né? Muito bem, e lembrando que o movimento sindical de Caxias do Sul está envolvido desde o começo na ocupação da Maesa e na construção dessa proposta do Museu do Trabalhador e da Trabalhadora. Um museu muito importante para a nossa história, e a ocupação da Maesa que prevê mercado público, centro gastronômico, salas de arte, cultura, gastronomia, estacionamento, enfim. Mas se não tiver, professor Saulo Velasco, um museu que conte essa história, fica parecido com um shopping center. Bem-vindo novamente. Exato, a tua reflexão vai além, inclusive, da questão comercial somente de um espaço, né? Quero, mais uma vez, agradecer o convite, Márcio. Quero agradecer aqui também a presença da nossa mestra Sônia, que eu tive o prazer de conhecê-la na última reunião que nós tivemos sobre o Museu dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que foi aqui na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Quero também saudar o Assis, que aqui representa o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, que não representa somente o sindicato. Nesse momento, o Assis ele representa o movimento sindical da região, o movimento de Caxias do Sul, porque no dia da reunião no sindicato, que nós tivemos a reunião aqui, nós estávamos com casa cheia praticamente e com um representante de vários sindicatos, de várias categorias e também representante de outras instituições, sejam elas históricas, culturais, enfim, na defesa do Museu do Trabalhador e da Trabalhadora, que é, sim, a defesa da memória operária. Da memória operária, da memória do trabalhador, que de fato constrói a riqueza, não só da nossa região, mas constrói a riqueza também do país e do mundo. E eu trouxe aqui para nós fazer essa reflexão inicial uma obra do historiador Eric Hobsbawm, historiador inglês, e que também tem origem egípcia, né? O Eric Hobsbawm tem um livro aqui sobre mundos do trabalho, ou seja, novos estudos sobre a história operária. É o autor da Era dos Extremos, autor, né? Aquele livro famoso. Conhecido. Exatamente, da Era dos Extremos, Era das Revoluções, Era dos Impérios. E o Hobsbawm nos traz uma reflexão interessante. Primeiro, com as narrativas. Uma das primeiras reuniões que eu participei sobre a questão do Museu do Trabalhador, nós resgatamos lá a importância de, sim, valorizar o trabalho, sim, valorizar a palavra trabalho, mas valorizar ainda mais a palavra trabalhador. Ou seja, trabalhadores e trabalhadoras, porque o museu é o museu do trabalhador e da trabalhadora. Será o museu do trabalhador e da trabalhadora. E outra questão de narrativas que o Hobsbawm joga e trabalha bastante nesse livro é sobre a questão de mundo do trabalho. E muito se fala em mercado de trabalho. Mas eu sempre falo em sala de aula, sempre converso com meus alunos em sala de aula. Nós temos que tratar como mundos do trabalho, ou mundo do trabalho. Porque mercado de trabalho, na realidade, parece algo como tu falou do shopping ali, algo muito comercial. E o trabalhador é um ser humano. O trabalhador não é uma mercadoria. Ele vende a sua força de trabalho como uma mercadoria, mas ele é um ser humano e transforma aquela matéria-prima em riqueza. Então nós não estamos lá como se fosse um shampoo, um sabonete. Eu brinco muito bem com os alunos nisso aí. Então, na realidade, ao invés de mercado de trabalho,
Nós temos que resgatar também o mundo do trabalho. E eu vou deixar aqui para esse início, Márcio, uma frase do Hobsbawm, que é: a história de qualquer classe não pode ser escrita se a isolarmos de outras classes, dos estados, instituições e ideias que fornecem sua estrutura, de sua herança histórica e, obviamente, das transformações das economias que requerem o trabalho assalariado industrial e que, portanto, criaram e transformaram as classes que o executam. Então, essa parte de nós resgatarmos a Maesa, o espaço da Maesa, e, ao mesmo tempo, colocar ali um museu do trabalhador e da trabalhadora, ela vai ao encontro dessa frase e que o Hobsbawm vai pesquisar lá o início da classe operária. Então, ela vai ao encontro dessa frase e nos coloca como os verdadeiros construtores. Os trabalhadores são os verdadeiros construtores da riqueza da cidade e da região de Caxias do Sul. E para a gente ilustrar o impacto que a Maesa teve e que o trabalhador teve também para a Maesa e na história de Caxias do Sul, a gente convidou a dona Sônia, que tem uma história muito, muito bonita. O pai da dona Sônia trabalhou na metalúrgica Brahma Eberle 1, isso, né? Na 1 depois, na 2. Em 1950, quando ela nasceu, ele foi trabalhar na Maesa. E dos 12 filhos, 10 trabalharam na Maesa. Fora que ela tem toda a vivência do entorno, de acompanhar tudo isso. Conta para nós, dona Sônia, e bem-vinda aqui pela primeira vez ao nosso podcast. Obrigado. Eu só queria, antes de entrar nessa parte, colocar à disposição, eu trabalho também, eu tenho essa memória emprestada, digamos, porque eu trabalho com história oral no arquivo histórico. E a gente fez muitas entrevistas com várias categorias de trabalhadores. Então, nós temos entrevistas de pessoas que trabalharam, homens e mulheres, que trabalharam em vinícolas, em tecelagens, na metalúrgica, nas metalúrgicas. Memórias, por exemplo, de mulheres. Eu só vou citar... lembrei de uma agora, eu vou falar. A dona Graciema Miller, ela trabalhou na Antunes quando ela tinha a fábrica de salame junto com a cantina. Então, bem no início. Ela começou a trabalhar com 8 anos. E ela trabalhava na fábrica de salames. Ela conta isso na entrevista. Ela precisava de um banquinho para alcançar na mesa para trabalhar. Ela começou aí e o que ela ganhava, o salário que ela ganhava era pouca coisa, ela não recebia era o envelope era dado pelo pai, para o pai. E ela continua na Antunes até se aposentar. Durante toda a trajetória dela na Antunes, o salário que ela recebia ia direto para o pai, mesmo jovem, mesmo com 18, 20 anos. E depois que ela casou, o salário ia para o marido. Ela nunca recebia diretamente o salário dela. Então, tem essa memória no arquivo, no caso aí relacionado à vinícola, e tem memórias de outros trabalhadores tão forte quanto dela, como também tem de agricultores. Sim. Além dessa memória, né, que o arquivo tem, está lá disponível, pode ser utilizado isso no museu, né, como depoimento. São os protagonistas mesmo. A gente tem um acervo fotográfico da história do trabalhador desde o início da imigração. A gente tem uma memória várias entrevistas do Lonifício Gianella, sim, que também começou, e aí a participação da mulher é incrível, que quem teve a ideia foi a Ermelinda, sim, né? Sim. Tem essa presença da mulher, não é só a Dídia Bandera, lá do Eberle, mas também tem da Ermelinda. Sim. Né? Então, isso está no arquivo e eu acho que vai
Isso É o papel, interessante. sim, o papel do museu. Tu conhecia essa história, professor Saulo? Da- Tu tava de trabalho infantil, tu tá fazendo um trabalho Sim, infantil, né? sim. Escrevendo livros. Eu estou Conhecia essa? eu estou fazendo a pesquisa sobre o trabalho infantil aqui na região, né? E essa história da Graciema Miller eu não conhecia. Olha aí. Tem- Não conhecia. Então, Inclusive eu anotei aqui para que posteriormente a gente vá conversar sobre essa história aí. Talvez tu vai encontrar outras entrevistas, porque tinha, na Eberle mesmo, tinha essa coisa do antes de vir o Senai, né? Sim. Quando era ainda só a Fábrica 1 e ainda a fábrica só de madeira, né, que está lá em cima. Então, os pais levavam os filhos para trabalhar, e isso era aceito, para aprenderem uma profissão. Sim. Então, nem sempre Sim. eles tinham um salário, geralmente não. Então, a gente tem muitas fotografias da Eberle, no caso seria na Fábrica 1, de crianças trabalhando, sim. Além de mulheres que trabalhavam em casa, que eram chamadas as brunideiras, as que, isso em fotos, né? Sim. Que elas poliam as peças de metais para depois ser vendidas e no mercado, né? Sim. Então tem essa presença do trabalho infantil, que a gente tem fotos, e tem também do trabalho de mulher. A mulher, eu acho que tem que ter uma parte especial do trabalho da mulher, Sim. porque na agricultura também ela vai ser muito importante, e a mulher sempre trabalhou a mulher, ainda desde a mulher imigrante, depois Sim. as primeiras descendentes, não digo a classe econômica mais abastada, né? Sim. Mas a mulher tem a participação da mulher no trabalho, além do trabalho doméstico, acompanha a história do trabalho em Caxias, né? E também no comércio. Sim. É muito legal resgatar isso, sabe? E a gente, além dos documentos, tem essa memória viva que eu acho que dá alma, Exato. né? Dá alma, dá a a veracidade do Exato. testemunho, da vida, né? Então, Perfeito. A gente já tem uma ideia aqui nesse começo da importância desse museu para resgatar essas histórias Exato. que a gente não conhecia e chega a se arrepiar de ouvir e a esse história- pequeno relato, né? Imagina o que não tem por aí. Como tu falou, tem a Didia Bandera, tem seu papel, empreendedora e tal, mas quantas outras histórias temos de mulheres, aí né? que estão escondidas? Que estão escondidas e ali. esse museu Estão vai recuperar escondidas. isso. E a história das tecelagens, né? Tanto dos tecelões como das tecelãs, Sim. né? E eu ia chegar nesse ponto, né? Perguntar para. Não, eu só queria falar, Sim, né, que e depois eu ia perguntar para falar desse resgate, a história oral, mas antes disso tem, não foi só vou trabalhar na Maesa e tal, tem todo o histórico da família ali, de Sim. morar perto do pai, dos irmãos trabalhando, Tá, até chegar nesse resgate Bom, oral. Então, tu quer que eu fale um pouquinho, Fala um pouquinho das minhas sua memórias, história, das suas memórias Bom, com a Maesa. da memória com a Maesa. Bom, a minha memória está muito ligada ao meu pai, né, meus irmãos. Meu pai, ele começou a trabalhar na Fábrica 1 ainda, né, aí por 1946, né, ele entrou lá como aprendiz, ele era novinho, né, e ele fala isso na entrevista, a gente tem a entrevista dele no arquivo, e ele falava para nós. Então, ele começou a trabalhar como limpando a seção, tá? Aqui na Fábrica 1. E ele foi, parecia que era era um processo, né? Então, limpando a seção, daí ele foi para a seção de mecânica, começou a trabalhar com os mestres na mecânica, né? E foi crescendo, né? E ele tinha muito interesse, ele estudava muito, né? Ele amava o que fazia e amava Ebert, né? Então ele começou na 1, na seção de mecânica, e daí em 48, daí começou a Fábrica 2, né? Ficou pronta, e muitas seções da Fábrica 1 foram transferidas
para a Fábrica 2. E entre elas foi a mecânica. Então, meu pai começou a trabalhar na metalúrgica, na Maesa, em 1950, quando foi transferida. E sempre na seção de mecânica, e também ele dava assistência, porque ele era matrizeiro também, né? E fazia projeto de máquinas, dava manutenção de máquinas, essas coisas, né? E acompanhava outras sessões. Bom, o que eu lembro, em 50, eu nasci em 1950. Me lembro, ele ia de bicicleta, saía de casa, a gente não tinha carro, a gente morava na Sinimbu, quase com a 13 de maio, atrás da igreja do Santo Sepulcro. E ali, mesmo na Sinimbu, nessa época, tinha na Sinimbu ao longo da 13 de maio, em direção à Maesa. Tinha várias famílias de operários que trabalhavam na Maesa ou na Fábrica 1. E ele ia de bicicleta. Trabalhar e voltava. Sempre fazia serão. Né? E, enfim... em 62, ele conseguiu comprar um terreno, porque ali na Sinimbu tinha a casa do meu avô, era um terreno que ia da Sinimbu até a Júlio, então ali era dividido a casa do meu avô na frente, a casa do irmão do meu pai e a casa do meu pai, que era mais em direção a Sinimbu. Mas era do meu avô, ele queria ter uma casa. E daí ele comprou terreno lá, perto da Maesa, perto do local onde ele ia trabalhava, e fez a casa. Em 62 ele foi morar lá. Eu tenho a memória da Maesa desde aí, a memória que eu tenho da Maesa. O que eu lembro da Maesa? Que tinha não era sirene. A Maesa tinha um sino, chamavam a campanela. Quem tocava esse sino era um funcionário que se chamava, eu só sei o sobrenome, Ferretti. Ele trabalhava também na usina da frente, onde tinha os geradores, né, quando faltava luz para... Tá. Então, esse sino era tocado, tocava uns 10 minutos antes ou 15 minutos antes de começar o trabalho, e depois tocava para ir avisando o horário de chegar, dos trabalhadores não se atrasarem. E esse sino se ouvia por toda a região. Toda a região. E ali, e ao redor aí da Maesa, eram trabalhadores que moravam, né? Trabalhadores da Eberle, da Maesa. Só na rua a gente morava na tronca, entre a Pedro Tomasi, né? E que seria a continuidade da vereador Mário Pesce. Ali, com exceção de 2 vizinhos, todos trabalhavam na Maesa. E tinha, no caso, esposas de trabalhadores que faziam trabalho em casa para a Maesa. Tinha a mulher dos seus Safariz, era o sobrenome Madalena, o nome dela. Ela costurava as luvas dos trabalhadores em casa. E tinha, que nem no início que eu estava falando que a Evelyn tinha o trabalho das brunideiras que poliam os metais, esse trabalho feminino das mulheres que... não sei se os maridos não permitiam que elas tivessem um trabalho fora de casa, mas elas trabalhavam em casa e ganhavam por peça produzida, né? Então tinha o trabalho dessas mulheres e, enfim, e lembro do pai. O pai ali já tinha uma Vespa, logo que chegaram as Vespas italianas. Então, mesmo pertinho, ele ia trabalhar de Vespa e ele não entrava... a bicicleta pela Vespa. Pela Vespa. E ele ia de Vespa. E muitas vezes ele entrava pela fundição aí. Bom, o que aconteceu? O meu pai sempre achava que os filhos deviam trabalhar cedo. Então, o que ele fazia com os meninos? O Senai incentivava para fazer o Senai,
E o Senai já era um caminho para entrar na Eberle. Então, meus irmãos entraram por essa via, né? Faziam um Senai e já tinham um emprego garantido para trabalhar ou na Fábrica 1, na Fábrica 2, na época só tinha a 1 e 2. E a senhora relatou uma memória muito bonita, que é aquela dispersão, o horário que lhe chamava a atenção quando os trabalhadores e trabalhadoras saíam, mas aí, te davam que sensação? Era uma angústia, alegria? Não, eu acho que ali se confunde, porque daí... Era muita gente mesmo? Não, mas aí tem uma coisa assim que talvez está ligada à minha formação. Tá? Eu sempre fui eu lia muito na época e também comecei a ter contato com essa coisa, não posso dizer isso, mas da exploração do trabalho mesmo. Sim, né? A gente Essa coisa de eu estudar os socialistas utópicos, ou coisa. Então, eu sabia que, apesar desse orgulho do pai e das pessoas terem de trabalharem no Eberle, tinha uma coisa que não era muito justa em relação ao salário. Então, essa minha angústia também está relacionada a isso. Meu pai conseguiu, pelo menos as mulheres, que são 7 mulheres, a gente chegou até a faculdade. Claro que trabalhando também, mas isso não era muito comum, né? Os filhos, a maior parte das pessoas não tinham condições de chegarem a fazer um curso universitário. A gente conseguiu trabalhar com o apoio do pai e da minha mãe. A mãe sempre trabalhou muito em casa. A gente conseguiu ter uma formação universitária. Os guris continuaram... Desculpa lhe interromper, mas assim, me parece assim que a senhora tem muita essa questão assim de ter assim, por exemplo, uma experiência assim desse trabalho feminino não valorizado, né? Não valorizado. Talvez essa seja a maior angústia assim. Não, hoje vendo, e a senhora já percebia na época que no caso assim, embora a sua família, seu pai, seus irmãos trabalhassem na empresa, mas como é que se diz? Mas tinha o trabalho feminino também ali, de apoio e como é que se diz assim? Exatamente, o trabalho da minha mãe em casa. Não era tão valorizado, como é que se diz assim? As mulheres não iam para o Senai. A mulher não ia para o Senai, exatamente, a mulher não ia para o Senai. A mulher... O meu pai e a minha mãe queriam trabalhar fora, mas a mentalidade do meu pai achava que não, ele era o provedor. Sim. O trabalho da mulher era em casa. Sim. Mas a minha mãe trabalhava em casa e tinha uma renda. Ela costurava, tinha uma renda que vinha da costura. Sim. Ela tinha, na época de verão, então ela fazia geleias, marmeladas, essas coisas todas para auxiliar. Mas não podia trabalhar fora. Mas não podia, mas tinha, além de trabalhar, de todo o trabalho doméstico, né, ela também gerava uma renda que não podia trabalhar fora, mas dentro podia. Exatamente. E como é que se diz, aquele trabalho dela ajudava na casa, na renda da família. E ela sempre diz, o meu sonho é trabalhar fora, mas não... Sim. Isso não era. Mas outras mulheres... Sim. Podiam, né? Bom, então, o que relacionado a isso, quando eu comecei a trabalhar na Maesa, que na seção de faturas, né, essa seção dava com a Plácido, mas a gente entrava por aquele portão de saída. Sim. Então, ali passava todos os trabalhadores de todas as seções da Maesa. Sim. Então, aquilo... o que eles saíam? Eles saíam assim, rápido, cansados. Sim. Cansados, preocupados, era a expressão que tinha, tanto nas mulheres quanto nos homens. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma coisa que parecia que compensava, que era a garantia do trabalho. Sim. Eles estavam trabalhando. Sim. E a outra coisa, estavam trabalhando na metalúrgica Abramo Eberle. Sim. Que isso dava status.
davam status. Sim. E tinha todas aquelas garantias que não eram todas as empresas que tinham, né? Sim. O salário, né? A garantia do salário mesmo com as leis trabalhistas, né? Nem todas tinham essa coisa. E tinha aquela coisa, aquele sonho de chegar a ter um nome na placa dos 25 anos e dos 50 anos, né? Sim. Então isso era... Sim, era o objetivo, Não, quase. puxa, trabalhar 25 anos numa metalúrgica é porque Aham. eu tenho algum valor, ou 50, imagina. Sim. Né? Eu tenho algum... Era essa coisa, né? Sim. Meu pai tinha... Ele acompanhou toda essa evolução da Eberle e ele diz isso na entrevista. O Eberle era a minha paixão. Sim. Então ele trabalhou até, acho, 1992, ele viu toda essa mudança que houve e isso magoou muito. Sim. Ele, e até a maneira como Sim. essas pessoas mais antigas, né, foram tratadas, que eles não demitiam, mas eles usavam de um mecanismo que fazia com que as pessoas se demitissem, entende? Sim. Eu não sei como explicar. Sim. Né, era era uma técnica muito... A gente conhece. não sei como dizer. Sim. Então ele... Eu chamava antigamente isso de acordo, né? É um acordo, É, mas um eles acordo. não queriam... esses mais Se antigos, chamava eles tinham um chamava outro de vínculo. acordo, né? Mas era um acordo que eles agiam de uma forma emocional que Claro. fazia com que Era. eles fizessem o tal de acordo, né? Isso, Então isso iam mesmo. comendo... eu lembro que o pai chegava em casa e dizia: hoje foi tal pessoa, né, que era amigo Sim. que trabalhou com ele. Sim. Né? Então isso machucou. É. Né? O círculo de amizade, de companheirismo que tinha foi, né? E isso aos poucos se isso desfazendo. foi muito marcante, né? Depois Sim. de mais de 50 anos de Evelyn, imagina, né? Sim. E não é só o caso do meu pai. Sim. Além, o pai fala isso, né? Sim. Que o Evelyn era a minha paixão, Sim. porque tinha essa coisa... Ele conseguiu se aprofundar na profissão dele, se tornar um funcionário especializado. Sim. E isso não era só a coisa do dinheiro, da garantia do trabalho, era uma satisfação pessoal. Né? Sim. Eu queria perguntar, com base nessa sua história para o professor Saulo, a gente tem um relato de uma época como é que a pessoa se apegava, lidava com o trabalho. Isso vai mudando, né? Vai. Hoje em dia não é a mesma coisa, a pessoa se ficar 3, 4 anos, 1 ano, tá bom. Ali tinha esse sentimento, vou me demitir, eu vou sair, queria ter ficado 50 anos, né? Sim. Como é que esses relatos, professor, podem... a gente pode entender também essa mudança e pode ajudar ainda dentro do Museu do Trabalhador e da Trabalhadora a ir mudando ou dando essa ideia para a gente de como é que funciona esse processo histórico da nossa relação com o trabalho? Uma coisa interessante que foi, eu quero resgatar aqui algumas coisas que a dona Sônia falou em relação ao trabalho infantil também, né? E em relação à própria questão da família também, que esse trabalhador mudou bastante. Esse trabalhador ele se sentia praticamente na obrigação, né, nessa obrigação de se manter dentro do trabalho, porque também tinha, né, essa família que, como o homem na época era o provedor, como se dizia, e também não se reconhecia, né, o trabalho feminino, não era reconhecido desta maneira, né, a mulher tinha que ficar em casa e mesmo fazendo os serviços domésticos. Além desse serviço doméstico, trabalhava mais ainda com outras áreas, em outras áreas para poder dar sustento e aumentar a sua renda. Tem uma palavra muito interessante, como eu falei no início das palavras, das narrativas, que é a própria questão dos filhos, né, da prole desse trabalhador. Por exemplo, o termo proletário
ele vem da prole. E os filhos, eles servem para isso mesmo, para dar uma extensão ao trabalho do adulto. Como foi o depoimento aqui sobre... eu anotei aqui a dona Graciema Miller, que era de uma outra indústria alimentícia, que ela trabalhava com uns 8 anos e não recebia, e esse salário, esse envelope ia direto para o pai. Então seria uma extensão desta prole, ela fazia parte da prole, e ao mesmo tempo dava o que? A garantia que o pai fosse continuar na empresa. Então, quando surgiu essa palavra proletário, lá ainda com o Marx e o Engels, que, chamando os trabalhadores de proletários, ele se referia a essa extensão que era o trabalho infantil. Ao mesmo tempo, a gente vai notando na história que as palavras vão mudando, vai se dosando a pílula, para inclusive aumentar a própria exploração. De proletário passou para trabalhadores, de trabalhadores passou para funcionários, onde eles executavam uma função, cada um com a sua função. De funcionários, hoje nós temos colaboradores, que é a palavra colaborar, mas como colaboradores? Na verdade, os colaboradores são os trabalhadores, são os que produzem a riqueza. O colaborador, para mim, na minha visão, colaborar é quando a gente trabalha junto. E nós vamos receber os resultados juntos, inclusive. Então, o colaborador ele só é para trabalhar, mas quando for para receber o resultado, ele não é mais colaborador. Então, vai se dosando a pílula ao longo do tempo e aí vai se transformando as relações de trabalho. E essas relações de trabalho que antes eram um orgulho tu ficar 25, 50 anos, hoje o trabalhador ele não vê desta maneira. Nós temos todos os avanços da tecnologia, os avanços que foram ao longo do tempo acontecendo, e hoje os trabalhadores, por exemplo, ficar 5 anos numa empresa ou 6 anos numa empresa, no máximo 10 é muito, porque as relações do trabalho também vão se tornando, e as relações sociais, elas vão se tornando mais líquidas, vamos dizer assim. E não existe aquela relação, por exemplo, de também o trabalhador ficar pensando no seu companheiro de trabalho, como a senhora acabou de citar ali, hoje foi o fulano, amanhã pode ser eu. E assim, essa pressão que sofria, uma pressão psicológica, é como se fosse um assédio moral mesmo, um assédio moral que acontecia e chegava um momento que não tinha outra coisa para fazer a não ser aceitar aquele acordo. E aceitar aquela acordo de forma dolorida, inclusive. De forma dolorida, porque passou quantos anos dentro da empresa? Hoje não existe mais isso. Não existe mais isso. As explorações hoje estão com uma outra característica também. As explorações vão além do tempo, além do relógio, além de bater o cartão, além de colocar o dedo lá na máquina, porque as explorações também estão aqui, ó. Tu continua trabalhando muitas vezes aqui. Trabalhar de casa continua. Trabalha de casa forma, né? E o horário depois que tu saiu da empresa, inclusive. Então mudaram, mas a exploração continua. A exploração continua. Muito bem, a gente tá muito boa a conversa, tá muito bom esse episódio. Já vou encaminhando pro final, porque a gente já tá quase 1 hora conversando, né? Mas pode... Eu acho que isso... Até porque eu acho que tem uma diferença, né, dessa relação patrão-empregado, no caso aqui da nossa região, é que não havia uma diferença muito grande entre o patrão e o empregado. A convivência era muito perto, mais próxima, muito próxima, né? Então, o patrão era o dono da empresa, mas ele também trabalhava no lado eram menores, o que era a metalúrgica no início, né? O que era o de Antônio no início, né? Então, ele trabalhava ali, comia junto com ele, e isso foi modificando. Então, essa relação, ou mesmo foi modificando, daí o patrão só vinha visitar as sessões, até que nem visitar mais vai, e ficou afastado. O trabalhador não ficou mais próximo do patrão, né? Então, não tem essa ligação afetiva que meu pai e os trabalhadores em geral da Eberle tinha, da geração até a geração do meu pai, não tem mais isso, essa proximidade.
Não existe mais. Né? Muito bem. Então, Dona é Sônia, a gente vai ter que convidá-la para um próximo episódio. Né? Tem vários relatos aí. Vamos fazer, a gente vai fazer uma série especial, porque tem vários personagens envolvidos que vão participar sobre a ocupação da Maesa também como um todo. Já fica o convite aí para um próximo programa, pode ser? Pode ser. Uma expressão que o presidente Assis sempre fala em outras oportunidades, assim, se a gente, enquanto trabalhador, não conta a nossa história, quem é que vai contar, né, presidente? Eu acho que... Obrigado novamente por ter vindo. Vamos aproveitar para fazer o encerramento. Eu até que, escutando assim a Dona Sônia aqui, né, a gente vai nos dando conta assim, do quanto a mão de obra feminina foi importante para o desenvolvimento aqui, como é que se diz assim, praticamente como um acessório e sem a devida importância e sem a devida valorização, porque esse constituir o desenvolvimento de uma família, às vezes a gente olha assim, o trabalho só dentro da fábrica, né? O trabalho, como é que se diz assim, quer dizer, né? Mas daí tu pega assim, ó, ela falando da mãe dela, né? Então, minha mãe fazia geleia, costurava, fazia isso, né? E isso, como é que se diz assim, ajudava na renda da família, né? E às vezes a gente dizia assim, eu não trabalho, eu tô em casa, né? Como que para nós hoje ainda, essa cultura de que uma grande parte das mulheres ainda, o trabalho doméstico ou trabalhar em casa não é trabalho. Porque eu acho que só vale o trabalho fora. Ó, o que vale para mim, porque é o seguinte, ó, porque me parece muito ainda da busca da liberdade, né? Da liberdade, ó. Se eu não ir trabalhar fora, eu continuo aqui dentro de casa. E isso aqui para mim não é trabalho, entendeu? Porque não via valor naquilo ali. Dona Sônia, então se trabalhar em casa da mulher mascara algumas coisas, aí, algumas questões, o próprio salário baixo, como é que é isso? Mascara, porque com a, digamos assim, com a renda dela, esconde o baixo salário do marido que não conseguia manter a prole toda, entende? Então, o trabalho da mulher, na verdade, eu não sei como explicar, ele complementa o baixo salário que o provedor recebia, e não se reconhece então, para deixar que o patriarca, ali, o provedor, fique por cima, ele seja o bom da história. Mas ele continuava a ser o bom da história. Ele continua porque o trabalho da mulher não é valorizado, mas o que ela contribui, o que ela contribui não deixa transparecer que o salário do provedor não é suficiente para manter toda a prole, entende o que eu quero dizer? É isso mesmo, da mais-valia. O nosso professor de história pode explicar melhor como é que funciona isso ali no prático, ali, né? Esse exemplo que a Sônia deu. Muito, muito interessante esse exemplo da mais-valia, porque a gente consegue, né, perceber e de fato o metalúrgico ou o trabalhador da indústria, ele consegue entender o que é mais-valia, somente com uma pequena explicação. O que acontece é que, na realidade, não se explica dessa forma, como a dona Sônia acabou de nos lembrar. Por exemplo, o que é a mais-valia, que não seja e sim o mais-valor ou o sobre-trabalho? O que sobra, por exemplo, nós vamos pegar, por exemplo, para produzir um carro. Nós vamos ter produção de um carro. 30% da produção desse carro são as matérias-primas. As matérias-primas, a energia, tudo que é necessário para a produção. Vamos usar uma conta mais fácil. O professor de história dificulta na matemática. Vamos usar 10%, porque a taxa de salário hoje está menor. Chega a 1,5%. Mas vamos usar como se fosse 10%. 10% para pagar salário, para transformar aquela matéria-prima em produto. 30, 10, 40. O que sobrou? 60%. 60% é a mais-valia. 60% ela é
Sobrou para quem? Para o trabalhador? Não. Sobrou para o patrão. Que ele vai dividir para o trabalhador? Não. Vai dividir com outros patrões, com a burguesia comercial, com os bancos, com o Estado através de impostos. Mas quem produziu isso tudo foi o trabalhador. Isso se reflete no tempo. Dá para se dizer que um dia da semana o trabalhador já se paga o seu salário. O resto, ele trabalha de graça. Muito bem. Vamos ter que encerrar. A gente já falou que vai retomar esse assunto, porque tem muita história para contar. Então, agradeço muito a sua presença, professor Saulo Velasco, novamente aqui no Pode Sim. Eu que agradeço o convite. Conte comigo sempre. Muito bem. Agradecer a sua primeira participação aqui no Pode Sim, dona Sônia, que seja a primeira de muitas, porque a gente quer ouvir outros relatos, e muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. As memórias relacionadas à Maesa e também o seu trabalho aí desse resgate da história oral, esse resgate da história da Maesa também. Parabéns e obrigado. Eu que agradeço e agradeço assim até de ter essa oportunidade de divulgar essa memória toda que está no arquivo, está resgatada. Acho que a gente tem lá dentro, só do trabalho, uns 100 anos de memória, desde lá do início. E que em breve tudo isso vai estar ilustrando, aí vai estar fazendo parte do nosso Museu do Trabalhador e da Trabalhadora. Isso aí. Obrigada. Muito obrigado, dona Sônia. E obrigado também a todo mundo que nos acompanhou pelo Spotify, pelo YouTube e também pela Rádio Comunitária Vanguarda 87.5 FM. E até o próximo episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica.